Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é engenheiro João Frederico e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso básico do PVSys, dimensionando um sistema residencial de 20 kW pico. Nas aulas passadas a gente viu a localização do nosso sistema, importamos a base de dados meteorológico do satélite Meteonorme de acordo com a nossa localidade, vimos a parte de orientação do sistema fotovoltaico, o que a gente vai considerar. No caso, qual tipo de módulo a gente está considerando, inversor, a sua configuração, como é que ele está sendo organizado, questão de strings, número de módulos em série e por aí vai. Agora, a gente vai trabalhar com perdas detalhadas. Bom, essa área de perdas detalhadas é uma das áreas mais complexas na modelagem da nossa usina, e porque até hoje mesmo tem estudos avançando cada vez mais nessa área de perdas. Porque, querendo ou não, a gente tem que levar em consideração as perdas do sistema. Não existe um sistema fotovoltaico que tem. é, não existe perdas. Existem vários tipos de perdas que a gente pode levar em consideração na nossa usina. Perdas por temperatura, sujidade, mismatch de módulos fotovoltaicos, degradação também. Então tem outros tipos, mais tipos de perdas aí que a gente vai falar hoje. Né? No curso básico, a gente vai abordar todas, que são consideradas aqui no primeiro ano de modelagem da nossa usina, e vamos considerar também como é que a gente pode configurar elas com essa parte de peças detalhadas. Para começar, considerando o sistema e a orientação que a gente já definiu anteriormente, vamos executar aqui a nossa simulação. Porque a partir disso a gente viu quanto que impacta as perdas detalhadas em relação ao nosso sistema se a gente não considera nenhuma perda detalhada, tá? Então, vendo aqui nossos resultados, nós temos a parte de parâmetros de simulação, que é o nosso projeto, a localização, como é que um resumo, uma tabela resumo aqui da nossa configuração da nossa usina e os resultados principais. O resultado principal que nós temos aqui é a produção do sistema em 32,9 megawatt-hora ao ano. Tá? Esse aqui é o nosso resultado inicial e temos o índice de performance de 87%. O problema é, dificilmente vai ter uma usina que vai entregar uma performance dessa. É muito difícil mesmo. Principalmente quando a gente for considerar, dependendo da região, assim, é menor esse tipo de performance. E também depende da escala da usina. Às vezes uma usina pequeno porte pode até chegar ali um pouco próximo disso, mas usinas maiores de alta escala já é mais difícil a gente alcançar esse tipo de performance aqui esperada, principalmente assim, considerando o primeiro ano de operação. Ao longo dos anos é natural que vai degradando ao longo do tempo. Então aqui a gente tem alguns resultados diferentes. Vamos ter uma aula aqui só explicando sobre os resultados ainda, mas de forma bem rápida. A gente tem o índice de performance, a questão do comportamento de temperatura do grupo ao longo da faixa de radiância, tá? Aqui a gente pode ver que a temperatura ela é bem acima aqui em relação ao considerado STC, que é 25 graus Celsius. Então isso aqui é interessante a gente observar que a STC ele não em nenhum momento a nossa usina alcançou esse parâmetro aqui, como é difícil chegar à temperatura do módulo a nível de STC, que eu já falei já em algumas das aulas, que para isso aqui acontecer, a temperatura ambiente tem que ser muito baixa. Temos aqui a distribuição de potência na saída do inversor, e temos aqui a relação da radiação, tá, no plano dos sensores, e em relação à energia útil da usina, tá bem? Então, aí você pode também escolher outros tipos de visualizações, tá bom? E outro dia a gente dá uma olhada melhor aqui nesses resultados. Então, tem inicialmente essa performance, essa produção, vamos seguir com as nossas perdas detalhadas. Então, ao fechar, você vai clicar assim para guardar, guardar, pronto. Agora vamos para as nossas perdas detalhadas. Bom, começando com as perdas térmicas. As perdas térmicas que a gente fala são perdas pela temperatura do módulo. E eles são influenciados diretamente
com relação a nossa eles são relacionados principalmente com relação à nossa configuração da nossa usina. Então, se a gente vai construir uma usina com um sistema de ventilação, no caso assim, pensando na sua ventilação, quanto mais ventilação no módulo, mais ele vai esfriar. Quanto menos ventilação, mais fácil ele ficar mais quente, né? Aumentar a temperatura. E como o módulo fotovoltaico é um dispositivo semicondutor, quanto maior a temperatura, pior seu desempenho. No PV-System ele dá a opção de ter 4 tipos de configuração na sua usina. A primeira, temos módulos livres com circulação de ar, que no caso é mais comum a gente encontrar esse tipo de configuração, e usinas de solo. Temos em cúpulas, que é já em forma de telhado, diferente. Temos aqui também o semi-integrado, conduta de ar, que no caso ele está no telhado, só que ele tem um espaço ali que vai permitir uma ventilação de ar. É bem menor do que em relação a módulos livres, porém ainda tem uma ventania ali que vai esfriar os seus módulos. E tem um integrado com isolação completa posterior, o que significa, muitas vezes é um sistema que está bem colado com o telhado, não tem ventilação boa e vai acabar esquentando bem mais. Então você vai ter, dependendo da sua configuração da sua usina, vai ter que levar em consideração o que é que vai ter aqui. Então, como no nosso caso é um sistema conectado, sistema no telhado, onde o módulo está bem próximo ao nosso telhado, eu posso levar em consideração um sistema integrado com isolação completa posterior. Tá bem? Que no caso mais conservador aqui, é o cenário mais conservador que a gente pode trabalhar. Ah, professor, mas o meu sistema ele tem um pouco mais, ventilação, tudo mais. Você pode botar como semi-integrado, então, com conduta de ar. Mas esses dois configurações aqui, o resultado ele vai mudar consideravelmente. Porque a temperatura, dentre todas as perdas aqui existentes, a temperatura é a que mais tem perdas. É a que mais proporciona perdas no geral. Então, essa parte aqui da temperatura é bem importante que seja bem fiel ao seu projeto. Em seguida, nós temos, então, definindo aqui, integrado com isolação completa posterior, um cenário mais conservador. Vamos considerar aqui agora as perdas ômicas. As perdas ômicas que a gente fala é perdas por questão do distanciamento da fiação, né, da usina. No caso, a gente tem o lado CC, que é no lado do inversor, de corrente contínua, que está os módulos fotovoltaicos até a conexão do inversor, e no lado CA, que é do inversor até a rede elétrica. Começando pelo lado CC, a gente tem a fração de perdas em STC, que pode ser considerado como um padrão, uma queda do tensão de diodo em série, que a gente pode considerar aqui o que foi pré-definido, e a gente pode detalhar mais esses cálculos. Aqui a gente tem uma configuração do sistema, se você tiver essas informações, melhor ainda. Isso vai estar no plano, no projeto de vocês. Quando vocês estiverem fazendo o diagrama de filar, fazendo as medições direitinho, isso aqui as medições de distanciamento de fios e tal, vai ser relacionado aqui. Principalmente o tipo de conexão que você vai ter. Se vai ser conexão alternada, ou então a conexão convencional, e vai depender muito. Então, isso vai interferir nessa parte de perdas ômicas. Então, a gente tem a ligação entre string e módulos, e temos aqui da caixa principal até o inversor, que é a caixa principal que eu digo é da combiner box e tal, que vai até o inversor, que está uma distância bem pequena. Aqui a gente pode definir a seção da fiação, que vai de acordo com o seu projeto, tá bem? E temos também aqui a parte do esquema. Nós temos o esquema unifilar, aqui do nosso sistema fotovoltaico. Nós podemos definir aqui a questão de precificação, do cabeamento também, e o tipo de resistividade, de acordo com o material do fio, por aí vai. Então temos aqui também a disposição dos cabos, com strings em paralelo e grupos de strings em paralelo. E temos também a questão de otimização, do objetivo de fração de perdas, 0,5% que é o padrão. Aqui no grupo de strings em paralelo a gente tem bem mais detalhes, né? Ligações à caixa principal, também isso aqui é acrescentado. Temos também
A caixa principal está inversor, temos também a questão do número de grupos, número de strings por grupos, por aí vai. Mas vamos considerar o padrão, que é o strings em paralelo, ok? Então, nós consideramos aqui as perdas padrão. Como é um sistema pequeno, não faz tanta diferença, mas se você tiver essa informação certinho, você vai configurar lá na sua usina. E temos as perdas CA, pós-inversor, que a gente, clicando aqui, utilizar as perdas ativas do circuito CA, a gente vai ter que ter essa medição aqui do componente do inversor até a injeção na rede elétrica. Tá? Aí a gente tem, de acordo com o distanciamento da seção dos fios, a gente vai vendo aqui o tanto de perda que vai ter. Dependendo do cobre, se é cobre ou alumínio, a fiação vai mudar sim esse tipo de peso, como a gente está observando aqui. Ó. E além disso, a seção de cabos ele também precisa mudar. Ver se a gente já manda um aviso aqui que a seção de cabos está subdimensionada, de acordo com as normas da EEC. Então, vamos considerar aqui o cobre e vamos considerar aqui, por enquanto, aqui 10 metros. Tá? Então, temos aqui, utilize um ou vários transformadores média tensão. Nesse caso aqui, a gente também tem o distanciamento dos cabos do trafo até o ponto de injeção na parte da usina. Então, você pode considerar aqui, de acordo com o distanciamento lá, você pode fazer essa medição aqui, 10 metros. Então, vai de acordo com a quantidade de distanciamento que vai ter o aumento de perdas ou não. Então, tem que ser uma distância bem considerável aqui para ser considerado. Então, só para mostrar para vocês, né, que existe mais variabilidade, mais opções aqui para configuração de perdas no questão do cabeamento, da questão de cabeamento, tá? Vamos considerar aqui apenas essa parte de circuito CA do inversor até o ponto de injeção, tudo bem? Então, seguindo, vamos para a qualidade dos módulos, lead e mismatch. Essa parte são algumas perdas que variam de acordo com a configuração do sistema e também do tipo de módulo. A qualidade dos módulos ele refere-se ao desvio de eficiência efetiva média do módulo em relação às especificações dos fabricantes. Geralmente, esse valor é negativo, que isso significa que ele melhora a qualidade do módulo, ele aumenta, então é um ganho. Nesse valor negativo em relação às perdas, ele é levado em consideração a ganho, ele é levado em consideração a um termo de ganho. Né? Então pode ser considerado aqui o padrão. No caso do lead, ele é um tipo de perda que o módulo proporciona no seu primeiro contato com a radiação solar. Então, quando ele vai fazer um teste em laboratório, para verificar a qualidade dos módulos, por exemplo, a gente tem que deixar o módulo ali exposto ao sol por uns dias até que ele cumpra a quantidade de horas exigida pela norma e pela norma internacional, e aí a gente vai poder traçar a curva IV, verificar sua performance e tal, para justamente já levar em consideração essa perda por lead, que é essa perda por primeiras horas de exposição à radiação solar. No padrão, o PVC se considera 2%. Porém, os módulos novos, os módulos mais eficientes apresentam um lead menor. A gente pode considerar esse lead mais ou menos assim 1%, tudo mais. Dependendo do módulo, claro, dependendo da investigação, não é regra. Dependendo do módulo que você está trabalhando, pode chegar a 1%, pode chegar a 1,5%. Então vai depender muito do tipo de módulo que você está usando. No PVC ele considera 2% aqui como padrão. Nesse caso, como a gente está trabalhando com módulo com eficiência maior, com uma tecnologia melhor e tal, a gente vai considerar aqui por volta de 1%. Tá, tudo bem. E temos aqui a perda por mismatch. A perda com mismatch, ele já é um caso um pouco mais complexo, em que ele leva em consideração o seguinte: quando o módulo está em série, se a gente for considerar o que está tendo no datasheet, no datasheet é bonito, a gente pode considerar tudo igual, mas na prática isso não acontece. Na prática, o que vai acontecer ou vai ter módulos na sua amostragem que vai ter uma corrente maior do que a outros, ou a tensão diferente e tal. E isso vai ocasionar um mismatch, quando você vai conectar em série, conectar em paralelo. E esse tipo de perda é uma perda ocasionada justamente pelos módulos com uma menor corrente. Então, aquele módulo ali que está em série e tem um módulo ali que tem menos corrente, ele vai limitar a corrente de todo mundo ali. Por isso que para contornar isso a gente coloca otimizadores, coloca
algum tipo de dispositivo eletrônico para poder compensar essa perda e diminuir o efeito do mismatch. Porém, o que acontece na prática é que você vai ter algumas perdas. Então, por mais que o desvio pode não ser tão gritante, mas pequenos desvios ainda assim causam perdas no seu sistema. Aqui no PVSys, ele faz um cálculo bem detalhado, considerando já uma abordagem mais estocástica para esse tipo de problema. Por exemplo, aqui a gente tem considerando, ele simula diferentes tipos de curvas ao longo da, da string e ele determina ali mais ou menos uma perda por mismatch, bem modelado. Nessas simulações, ele vai tender para valores diferentes de mismatch do que em relação ao que é padronizado por ele mesmo. Aí, para um caso mais avançado, mais detalhado, a gente faria simulações. Nesse caso aqui, a gente consideraria várias simulações. E aqui é só para um tipo de simulação. No caso, aqui a gente aqui mostrar o gráfico. No caso de mostrar o histograma, a gente já tem simulações aqui de 20 configurações aleatórias. Então você vai simulando mais e mais vezes, ele vai convergir para uma perda média ali de mismatch. Que aí você, de acordo com várias simulações que vai fazendo, você vai ver que vai chegar num valor específico e você pode considerar esse valor. Por exemplo, 2,5, aqui nesse caso. Podemos configurar também a margem ali de desvio que vai ter, padrão PVC é 5%. Então é uma modelagem bem mais detalhada. Tá? Assim, que a gente não vai abordar aqui no curso básico, mas para mostrar para vocês que existe. Então vamos considerar aqui mesmo a perdas por potência, no caso padrão mesmo. Tá? E no caso aqui, perdas de potência, um ponto mais potência, é em relação ao mismatch de tensão das strings, tá? Que é perda dos módulos com mismatch e aqui das strings. De acordo com a configuração do seu sistema, você vai ter perdas diferentes. Então, no estudo mais detalhado, ele tem bem maior abordagem aqui, bem mais abordagens estatísticas que a gente não vai entrar aqui nesse curso básico, mas só para mostrar para vocês, tá bem? Então, seguindo em frente, vamos considerar aqui as perdas devidas à sujidade. A sujidade, ela também é um tipo de perda muito quente, tá, que tá assim, é um tema quente na área de pesquisa, que afeta muito na performance da usina. Por mais que você tenha uma rotina de limpeza e tal, a sujidade ainda assim afeta. Que a sujidade nada mais é do que uma sombra para o nosso módulo. Então, sombras do módulo fotovoltaico é menos desempenho, o desempenho é menor. Dessa forma, o PVSIF ele tem três configurações diferentes que você pode fazer para definir sua sujidade. A constante, que no caso é um fator anual de perda, você pode considerar aqui. O PVSIF considera 3%, o padrão, mas às vezes de acordo com a localidade, às vezes você pode ter uma perda anual de 5%, às vezes é 1%, se for chover muito chuvoso. Se for um local mais seco, tem mais ventania, mais deserto, a sujidade vai aumentar. Então, isso aqui é bem complexo também em relação à questão de estimativa de perda de sujidade. O PVC ele não modela isso aqui, ele não modela a sujidade. Ele só te permite colocar valores de entrada para você poder estimar na sua usina. Mas o ideal é que você pudesse modelar isso. Existem modelos físicos para calcular a sujidade, porém o PVSys ele não aborda isso, ele só aborda mesmo com uma perda, um valor de entrada aqui. Temos a perda anual, temos a perda mensal, em que você consegue configurar a sua usina de acordo com a sazonalidade, que a sazonalidade afeta consideravelmente o nível de sujidade do seu sistema. Então, por exemplo, em janeiro, digamos que seja por exemplo, se for um período chuvoso, então já tem menos sujidade. Vamos considerar 0,5, aí 0,4 em fevereiro, e vai mudando. Agora, digamos que vai chegar em junho, em julho, que pode ser menos chuvoso, pode ser um pouco mais arenoso, pode ter mais poeira nessa época do ano, então a gente considera já uns 5%, uns 4%. Então vai variando de cada mês a mês, você vai de acordo com a sua leitura do seu projeto. E temos também a terceira opção, que é o do ficheiro.
em que você vai escolher um ficheiro no seu CSV e vai importar para cá de acordo com suas medições de sujidade. Para esse projeto, a gente vai considerar aqui a constante anual, que no caso pelo PVSys é 3% do fator de perdas anual. As perdas por IAM. IAM ele é um tipo de perda que ele pode afetar consideravelmente na sua modelagem. E ele não é também um perda tipo fácil de você estimar. Porque o que é o IAM? O IAM ele é o tipo de perda que acontece no seu módulo fotovoltaico é, de acordo com a inclinação dele e de acordo com o ângulo de incidência da radiação direta no seu módulo. Então, quando você vai ter esse tipo de perda, você vai ter que confiar muito nos modelos físicos que você usa. O PVSys ele tem aqui alguns modelos padrão, modelo Ashray, do Fresno, também que é o que ele usa mais. Temos do modelo do Sandia e tem modelo personalizado, que você vai ajustar aqui os parâmetros e tal. Então, um pouco mais complexo. Geralmente a gente usa mais o Fresnel ou o Ashray. Só que vamos aqui meio que entender como é que é essa curva. Ao longo da curva do ângulo de incidência, existe o fator do IAM que ele vai decaindo. O que é esse fator aqui? Ele mostra a perda do seu sistema. Por que então ele baixa tanto? Por que ele aumenta a minha perda ao longo que aumenta a minha ângulo de incidência? Porque ângulo de incidência alto significa geralmente que o módulo que o Sol tá no momento de nascer o pôr do Sol, né? Você tem ângulos ali diferentes. Quando a gente tem uma incidência aqui, o Sol está aqui, por exemplo, né? Você tem uma incidência direta na sua placa, o ângulo de incidência ele é menor. Então ele vai ter poucas perdas para cá. Só que se o Sol ele tiver bem mais acima, e o ângulo de incidência dele aqui vai ser maior, porque a gente está considerando a normal do módulo. Então, esse ângulo de incidência aqui, ele vai ocasionar uma perda maior do sistema. Vai ter mais reflexão, vai ter menos conversão. Então, isso aqui afeta na performance da sua usina. Tá? Então, por isso que você considerar os modelos físicos é muito importante você ficar atento, pegar modelos físicos que realmente sejam mais confiáveis é o ideal. O modelo Fresnel com revestimento AR ele é bem considerado no PVSys, né? Pode funcionar bem para o nosso caso do dia a dia. Porém, o modelo Ashray também traz bons resultados, dependendo do projeto, dependendo do módulo também. Mas vamos para essa aplicação aqui, a gente vai considerar o padrão do PVSys. Temos aqui as perdas auxiliares, que é a parte do consumo de energia do inversor ao longo da sua operação. Não é o consumo da casa, não é. Aqui é só o consumo do inversor. Às vezes é um sistema de refrigeração, às vezes é a questão de alguns tipos de operações diferentes que ele vai atuar. Então, nesse caso aqui, a gente vai considerar nenhum, porque é mais o padrão do PVSys, porém, se você tiver essa informação, você pode já configurar aqui os tipos de perdas. Aqui, no caso, ele fala ventiladores, proporcionar potência de saída, também perdas dos auxiliares noturnos também. Então, daí você vai, de acordo com o seu projeto, você vai identificando aqui. Passando agora de perdas auxiliares, vamos para o envelhecimento. O envelhecimento, ele é uma perda bem delicada, é uma perda também difícil de estimar, porque a perda por envelhecimento ele varia também de localidade para localidade e ele é diferente da perda, ele é simulado diferentemente da perda que é considerado no datasheet. No datasheet a gente tem uma perda linear ali que vai ser considerado de acordo com o fabricante e tudo mais, tem os testes para fazer. Só que aqui no PVSys ele considera a perda do sistema geral, é um envelhecimento do sistema geral. No caso do fabricante, ele garante a perda do módulo ali, mas considerando o sistema geral, já tem perdas ali que já fogem do espaço da amostral da apenas de um módulo, por exemplo. Então você tem a string que leva em consideração o mismatch,
tem a questão também da operação do sistema de acordo com a variação de temperatura. Então tem várias coisas diferentes que geralmente o PV System aqui no caso ele já considera uma abordagem estocástica, uma abordagem mais estatística para esse tipo de perda aqui a longo prazo. Então, se a gente for considerar aqui na nossa simulação, a gente pode considerar, por exemplo, qual é a perda no ano 25. Digamos, esse aqui é uma perda estimada que o PVSys usou de acordo com o seu padrão de perdas, né? Só que a gente vai calcular do primeiro ano de operação. O que a gente tem que esperar no primeiro ano de operação? No caso aqui, a gente tem a perda, aqui considerando com a perda mismatch anual crescente. Quanto maior o ano vai passando, mais a perda por mismatch dos módulos ali vai aumentando. Tem projetistas que eles consideram aqui um pouco maior a perda dos módulos individuais, que é a da interação global. Geralmente tem gente que usa essa abordagem aqui para dar um match aqui com o que é a garantia do módulo, tá bem? Então a gente pode considerar aqui 0,3, por exemplo, que já dá mais ou menos o valor conservador aqui, alinhando com o que é garantido pelo módulo fotovoltaico, tá bem? Eu não vou ainda entrar muito como é que ele é modelado, porque é bastante complexo, e isso aqui vai ficar para um curso mais avançado do PVSys, tá? Então, considerando esse aqui, essa configuração inicial, tendo a simulação para o primeiro ano, e considerando que esse fator de perda 0,3, uma taxa de fator de deterioração global, a gente vai ver que está alinhado com a garantia do módulo aqui no final dos 25 anos. Então, vamos aqui para a indisponibilidade. A indisponibilidade ela é um tipo de perda que acontece por conta de alguma falha da rede elétrica, às vezes é uma manutenção que precisa ser feita na usina, que precisa parar a usina. Então, é um tipo de perda que foge do controle do operador, foge do controle do cliente para poder segurar isso. Então, por isso, o PVSys ele considera esse tipo de perda aqui de uma escala de forma mais aleatória. Então, eu vou colocar aqui o padrão dele, que é por volta de 7 dias, um pouco mais de 7 dias de indisponibilidade, que representa 2% de perda anual. E a gente pode configurar aqui no sistema de acordo com a distribuição aleatória que ele vai fazer aqui. Então, a gente vai clicando aqui em distribuição aleatória, ele vai acessar aqui os anos, minto, ano não, os dias em que vai acontecer essa indisponibilidade. Esse tipo de modelagem, esse tipo de perda, ele favorece muito mais a perda anual do que a perda mensal. Porque se você considerar a perda mensal, aqui ele vai errar um pouco mais do que pode ser considerado, pode ser medido na usina ao longo da superior da operação, porque é um chute. Aqui a gente está fazendo um chute de quando é que vai ter uma disponibilidade, que não necessariamente vai ser esses dias, né? Mas é por isso que isso aqui favorece mais a resultado anual do PVSys. Então, quando vocês escutarem, às vezes podem escutar, o PVSys acerta bem anual, mas erra muito mensal. Não é bem assim. É porque a perda por disponibilidade ele também afeta essa precisão na escala mensal. Além disso, o PVSys ele adota a abordagem do TMY. Ele considera o TMY no seu ano típico meteorológico, que é o ano típico meteorológico, em um ano ele representa 10 anos anteriores. Então, a longo prazo, o PVC já acertaria o comportamento dos dados climáticos de 10 anos. Porém, de ano a ano, vai ter uma variabilidade considerável. Você, então ele vai ter um erro maior se a gente considerar apenas de ano a ano. A longo prazo, não, mas de ano a ano é assim que acontece. Essa diferença. Então, não é que o PVC erra assim porque quer, né, algo assim, mas é porque a abordagem que ele usa é uma abordagem que abre margem para esse tipo de diferença. Então, você tem que levar em consideração. Vai ter ano que vai ter mais radiação do que o esperado pelo PVC. Do mesmo jeito, vai ter ano que vai ter menos radiação solar do que o esperado. E a radiação solar é algo que a gente não pode esperar, não pode controlar. Agora, o que a gente pode esperar é a performance da usina. Então, independente do ano ali, a gente tem que estar com a performance esperada, de acordo com o que foi contratado, o que foi prometido pelo operador, pelo instalador.
Então, aqui temos, e por fim nós temos a correção espectral. A correção espectral ele já é mais aplicável para tecnologias além do monocristalino. O monocristalino é mais usado pelos módulos convencionais, tá? As outras tecnologias que seria mais a questão do policristal, seria mais a questão do amorfo, telureto de cádmio, filme fino. Então já são outros tipos de tecnologias que são bem mais afetados que afetam bem mais as outras tecnologias, a questão da correção espectral. Mas já para módulos convencionais a gente não aborda muito isso aqui não, tá? Então pode deixar aqui do jeito padrão que está no PVSys. Então vimos todas as perdas aqui que o PVSys proporciona. Agora vamos clicar em OK. Mas antes, é bom observar aqui que é o quanto de energia que a gente tem, que é 32,9 MWh por ano. E nós temos aqui também a performance, 0,86. No caso, convertendo para porcentagem, é 86,8%. Clicar em OK, ele vai zerar, porque já que a gente alterou as perdas detalhadas, ele vai ter que precisar fazer uma nova simulação. Realizando a simulação, olha só quanto que ele teve de perda. Então, ele teve ali, aqui a gente tem uma usina mais realista. Realmente a gente já é por volta ali dos 80% a performance da usina, já é um cenário mais conservador, um cenário assim que a gente pode considerar, pode levar em consideração que esperar, né? A produção anual ali, o resultado final vai gerar, do que vai ser medido era para gerar em torno próximo desse resultado aqui, de 30 MWh ao ano, e o índice de performance ali por volta dos 80%. Então, por aqui a gente termina a aula de hoje, já acrescentando as perdas detalhadas do sistema na nossa modelagem da nossa usina. Tá bem? Na próxima aula, iremos detalhar melhor a diagrama de perdas. Quais são as perdas? Como é que essas perdas aqui, como é que a gente interpreta esse diagrama de perdas? Aqui, um por um, passo a passo, com mais calma. Tudo bem? Então, pessoal, obrigado. O vídeo fica por aqui hoje. Até mais.